Portanto, nunca, mas nunca desista dos seus sonhos, dos projetos que Deus colocou no seu coração, por causa de qualquer luta que apareça. Talvez reduza um pouco seu ritmo ou mude temporariamente o seu foco para encontrar em Deus o que essa luta está significando para você nesse momento. Bom dia, meu povo! O vídeo de hoje é sobre fidelidade, constância, sobre permanecer firme diante das adversidades da vida. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo escreveu o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nesse texto, a ordem é clara. Devemos permanecer firmes em nosso propósito. Quando olhamos para a vida de homens e mulheres que realizaram grandes coisas, é notável que uma de suas principais características foi a sua determinação em ir até o final com a sua missão. O interessante é que essas pessoas nem sempre foram perfeitas ao longo de toda a sua jornada. Homens como Davi, Moisés, pisaram na bola no meio do caminho, mas mesmo assim, lutaram o bom combate e foram até o final. Mas se de um lado a fidelidade e a constância são tão importantes, por outro lado, eu vejo que elas são muito negligenciadas por alguns cristãos. Quando falo de fidelidade, é natural pensarmos em nossa fidelidade para com Cristo. Mas para esse vídeo, eu gostaria também que você considerasse essa fidelidade com relação ao seu chamado, com relação aos dons que Deus colocou nas suas mãos, aos projetos e sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Sabe, meu querido, tendo já estado ativamente no ministério por mais de 10 anos, não foram poucos os casos de pessoas com um talento, com um potencial incrível, pessoas com uma liderança nata, mas que não atingiram a plenitude do seu chamado, porque elas não permaneceram até o fim. Pessoas que começaram sua jornada com Cristo de forma poderosa, mas que, como aquela semente que fora lançada no meio dos espinhos, pararam de crescer, porque se sufocaram com as ansiedades dessa vida. O que eu sempre notei é que muitas pessoas condicionam sua fidelidade a uma vida de paz. Enquanto as coisas estão bem, eles participam ativamente da obra, eles são energéticos, eles se mostram empolgados, eles trazem novas ideias, mas quando começam os problemas, todo esse vigor e energia desaparece. Esse irmão, essa irmã querida começa a se isolar das pessoas, sabe? Acaba o culto, quer ir embora correndo. Em alguns casos, esse isolamento passa a se estender a toda a igreja de uma forma geral, e em casos mais extremos, pessoas até mesmo abandonam a sua fé em Jesus Cristo por causa das adversidades da vida. Eu creio que em muitos casos isso acontece pela influência de um evangelismo que só promete bênçãos, milagres, prosperidade, mas não menciona as lutas e a realidade de uma vida com Cristo. Uma pessoa influenciada por esse evangelho vai pensar que enquanto ela for boa, que enquanto ela estiver engajada ativamente na obra, somente coisas boas vão acontecer na sua vida. Quando então as lutas aparecem, essa pessoa vai pensar que Deus a abandonou, ou não vai reconhecer esse Deus, porque o Deus que lhe fora pregado somente faz coisas boas para os crentes fiéis. Mas eu, por exemplo, não conheço ninguém mais fiel do que os 12 apóstolos, e com exceção de João, todos eles morreram pela causa de Cristo. Meu querido, o Evangelho é bem mais rico do que um Deus dando coisas boas aos fiéis e punindo os infiéis. Se olharmos para a nossa miséria, para a nossa humanidade sem Cristo, todos nós somos desgraçados, todos nós somos infiéis, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então não é sobre se comportar para receber coisas boas aqui na terra. Eu não preciso de um Papai Noel, eu preciso de um Salvador, alguém que me liberte da lei do pecado que habita em mim. Pode parecer duro, mas muitos precisam acordar para essa realidade e se libertar de uma mentalidade esotérica que envolve fazer coisas boas para receber coisas boas. O Evangelho ele é muito maior, ele é muito mais rico do que tudo isso. Dito isso, eu não espero que sejamos todos robôs em nossa jornada, nunca mostrando qualquer invariação de humor, de comportamento, seja lá o que for. Somos todos imperfeitos e é esperado que não conseguiremos nos mantermos no mesmo nível o tempo todo. Mas uma coisa é você diminuir seu ritmo em virtude de algum problema. Outra, completamente diferente, é você parar totalmente a sua jornada e desistir daquele projeto que um dia queimou no seu coração. E eu tenho certeza que ainda queima. E é disso que eu estou falando. Sobre parar, sobre desistir em virtude de dificuldades que se abatem sobre a nossa vida. Eu pessoalmente creio que entender a natureza das lutas nos ajuda muito em nossa jornada, porque os problemas nem sempre estão relacionados a um Deus zangado com você. A luta, ela é inevitável. O próprio Jesus nos advertiu dizendo que nesse mundo
teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O sacrifício de Jesus nos fez um caminho, ele nos conectou de volta com o Pai. E embora podemos sim viver alguns aspectos da eternidade aqui nessa terra, os milagres e sim as bênçãos, o sacrifício de Jesus não teve o propósito de anular as maldições dessa terra. É por isso que lá em João 14,3, Jesus nos diz que está construindo moradas para nós nos céus, onde ele habita, porque somente lá encontraremos plenitude de vida. Mas além de toda essa questão de maldição, lembre-se que na Bíblia é possível encontrar vários exemplos que ilustram a lei da semeadura, ou seja, aquilo que eu planto, eu colho. Gálatas 6 fala sobre isso, Provérbios 22 e também alguns outros versos. Portanto, muitas das dificuldades que você enfrenta hoje, novamente, não estão relacionadas a um Deus zangado com você, nem mesmo com o inimigo, porque crente gosta de culpar o diabo. Muitas vezes as nossas lutas estão relacionadas às sementes que nós plantamos lá atrás. Eu julgo muito importante que os crentes desenvolvam uma mentalidade de investimento, uma mentalidade que os leve a sacrificar no curto prazo para colher no longo prazo. Esse é um assunto riquíssimo, mas que eu pretendo explorar num vídeo futuro. E um ponto final sobre a natureza das lutas. Lembre-se que Deus usa as circunstâncias difíceis da vida para nos ensinar. Paulo diz que tudo ele pode naquele que ele fortalece, mas ele só foi capaz de dizer isso depois que ele passou por vários altos e baixos na sua vida. Tá vendo? Existem tantas variáveis que influenciam nas lutas, nos problemas pelos quais passamos. Por isso a nossa fidelidade precisa estar fundamentada num solo superior. Porque se a nossa constância depender de uma vida bonitinha, de uma vida de Instagram, nós nunca conquistaremos nada para o reino de Deus e nem para nós mesmos. Mas eu confesso, passar por lutas nunca é confortável, nunca é emocionante. Pelo menos não para mim. Mas independente disso, existe algo que pode ser aproveitado de toda e qualquer luta pela qual você passa, que é o aprendizado. É por meio de nossas tentativas e erros que nós mais aprendemos. Isso implica que se eu quero crescer, eu vou ter que passar por situações que me tiram da minha zona de conforto, que me desafiam e que me façam lidar com tais situações para que eu aprenda coisas que eu nunca aprenderia se estivesse sentado no sofazinho da minha zona de conforto. Por isso a nossa oração não deve ser por problemas menores. A nossa oração deve ser para que nos tornemos mais fortes, de modo a suportar problemas maiores, porque somente esse é o caminho que vai te levar a crescer. Algo muito interessante de se fazer para entender o que eu estou falando aqui. Reflita um pouquinho agora, lembre-se dos seus problemas de infância. Lembre-se dos dilemas da sua adolescência. Hoje, quando você olha para trás, talvez você compreenda que muitos daqueles problemas não eram tão grandes assim. Só que mesmo assim, com a maturidade que você tinha na época, foram situações difíceis de serem superadas. Com a maturidade de hoje, é fácil julgar os problemas de ontem, mas como não tínhamos essa maturidade no passado, nós não poderíamos ter agido de forma diferente. Mas tudo isso é um sinal de que você cresceu, de que você evoluiu. E se você continuar a se expor a situações que te desafiem, você vai continuar a crescer e vão se passar 10 anos e você vai olhar para os problemas que você tem hoje e vai novamente concluir que esses problemas não eram tão grandes assim. E é isso que os problemas fazem com você. Eles te tornam mais fortes e eles te preparam para a sua próxima aventura, para a sua próxima dificuldade, que vai ser ainda maior. Só que quanto maior a dificuldade, maior vai ser a sua conquista, maior vai ser o seu crescimento, maior vai ser o seu senso de realização. Portanto, nunca, mas nunca desista dos seus sonhos, dos projetos que Deus colocou no seu coração, por causa de qualquer luta que apareça. Talvez reduza um pouco seu ritmo ou mude temporariamente o seu foco para encontrar em Deus o que essa luta está significando para você nesse momento. O que é que você precisa aprender dessa luta para voltar ainda com mais força, com mais determinação para vencer essa situação que está diante de você? Este assunto sobre fidelidade é riquíssimo. A nossa fidelidade para com Deus é a base da nossa jornada cristã. A busca pela santificação não se sustenta se não houver fidelidade. A busca pelos dons não vai te levar em lugar nenhum se, em primeiro lugar, não haver fidelidade. Mas eu pretendo explorar este assunto com mais detalhes em todas as suas nuances no próximo vídeo. Por isso, se inscreva no canal para não perder os próximos lançamentos. E se esse conteúdo te edificou, te ajudou de alguma forma, deixa um joinha aí no vídeo, porque isso nos ajuda bastante a levar esse conteúdo para a maior quantidade possível de pessoas. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!